tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região aqui no Facebook. Chegamos para mais um Papo Cultural. E a dança é a plataforma de expressão desse artista natural da cidade de Tanabi. O Papo Cultural dessa semana é com ele, Vinícius Francês. Amigo, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado mesmo. A gente já estava negociando aí um tempo, ele vive aqui entre Rio Preto e São Paulo, Rio Preto e São Paulo. Falei, ainda bem que a agenda bateu e estamos aqui para bater um papo. Genial. E você que está acompanhando aí o nosso bate-papo ao vivo, se quiser fazer algum comentário, se quiser mandar alguma pergunta, alguma observação aqui pra gente, aqui pro Vinícius, é só usar a nossa timeline aí da transmissão ao vivo que você está acompanhando, tá bom, galera? É isso aí, vamos papiar que a coisa é boa aqui hoje. Show. Amigo, me conta uma coisa, Vinícius. Como é que a dança surgiu na tua vida e para onde é que ela já te levou, assim? Hailen, assim, para te falar sobre a dança em duas esferas, né? A coisa prática e a coisa de como que ela te acontece antes de você perceber que ela já está presente, né? Se apresenta como ela ou é. Eu lembro de mim sempre muito em movimento, né? Muito próximo a uma realidade, por exemplo, de acompanhar minha mãe costurando, e da mesma maneira eu tinha nasci no sítio, como você falou, né? Nasci na zona rural, eu sempre era muito ativo nesse sentido. E eu fui perceber que eu nunca tive publicamente uma relação com a dança. Meu pai era motorista da Coca-Cola, minha mãe era costureira. Algo que influenciasse diretamente com assim, as da artes família, não havia, né? Não havia de fato. E aí minha primeira interferência com arte foi quando, na 8ª série, eu pude ver uma peça de teatro que a escola nos levou, e eu lembro que eu sentei na poltrona, aí logo em seguida fui pro corredor do teatro, aí eu sempre ia mais para perto do teatro, até que a professora foi lá, me tirou na escadinha, sobe pro palco, me tirou dali e tal. E de fato, praticamente dizendo, eu lembro que eu gostava muito de alguns colegas do colegial, o Otávio, a Luma, a Letícia, que eram pessoas que eram muito próximas à dança. E essas pessoas, por essa relação de afetividade, elas inauguraram pela primeira vez uma questão que era como observar a dança num espaço cênico, num teatro, enquanto uma obra de arte, uma coisa que é ensaiada duramente, arduamente. Então, meu primeiro contato com a dança, ele se deu nessa medida, de uma apresentação via amigos. Então, tinha uma relação de confiança, de eu entender que a escolha dessa minha amiga, que teve em algum momento da vida dela a oportunidade de conhecer a dança, me abriu um leque, um universo que eu não conhecia de fato. E aí, a partir de então, comecei a frequentar uma academia chamada Movimento, para estar junto dessas pessoas de quem eu gostava muito. E aí, logo em seguida, fui também ser atleta de voleibol na época, na categoria infanto-juvenil da cidade. Que legal. E ter passado por uma luxação do ombro, eu acabei perdendo essa relação desportiva, de alto rendimento, porque estava lesionado. E fui entender que queria uma outra prática que me colocasse em movimento, e aí sim mantive essa relação com a dança inicialmente. Deu essa cola perfeita aí. Foi. Que até então não tinha nenhuma relação com a sensibilidade. Era uma relação mais de prática física, uma coisa Agora, assim, quando você subiu no palco pela primeira vez como artista, assim, você lembra disso? Assim, qual foi a primeira vez? Você tinha que idade, assim? A primeira vez no palco eu tinha 18 Olha anos. Só. É uma modalidade que nas academias, nas escolas de dança da cidade, sempre tem aquela apresentação de final de ano, né? Que eles chamam. Você trabalha o ano inteiro, faz aula, ensaia. E aí, com 18 anos, foi a primeira vez, já bastante grande comparado aos meus colegas que, em geral, começam na dança bem mais cedo. Foi com 18. Então, com 18 anos. E assim, pra te falar, a minha real sensação eu não me lembro. Não me lembro. Mas eu sei que hoje ela já mudou muito, já se transformou muito. Num primeiro momento tinha a ver com um desejo de ser visto, num segundo momento tinha um desejo de poder melhorar cada vez mais a prática de se explorar num espaço cênico. E eu acho que hoje ela está muito relacionada à possibilidade de criar uma experiência diferente sentimentalmente, emocionalmente, intelectualmente, dentro desse universo que para mim é uma porta de uma comunicação nova. Pro artista, intérprete, e pro público, quando absorve, pode fruir desse que momento. Bacana isso, que bacana esse entendimento, assim, e é uma maturidade, né, da coisa, assim, também, né, com o tempo a gente vai encarando, né. Poxa, o tempo, ele é poderoso, né, ele é poderoso, ao mesmo tempo que a gente pode olhar para trás e ver quais eram as principais potencialidades da nossa atualmente prática em dança, por exemplo,
eu percebo que o tempo ele vai equilibrando algumas razões de existência, assim. Então, o que eu percebia que era a minha grande vocação de, assim, eu sempre me movimentar. Hoje, o tempo me disse que também ficar parado é muito importante. A quietude é muito importante. E aí eu percebo que é uma ideia de regular essa vocação, por exemplo, né? Legal, bacana. Porque eu já não estou mais praticando uma atividade desportiva. É uma atividade que ela precisa ser muito aguçada para que essa sensibilidade ela tenha essa capacidade de se transpor num palco, por exemplo, e chegar aos olhos e a outros sentidos do espectador. É porque não é simplesmente físico, né? Assim, ter o físico, o preparo físico para aquilo, né? Se você também não tiver sensibilizado nessas questões, né? Que são metafísicas, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que esse ponto de você romper a esfera do comum e do ponto de vista de olhar um corpo na imagem, né? Que é a primeira coisa que a gente se depara numa experiência de dança, que ela é efêmera, ela precisa ser presencial. Depois que a gente, no dia a dia, claro, é muito demandante diariamente o trabalho do bailarino, no ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista do entendimento das articulações, do ponto de vista de como transformar uma obra bruta, algo que é uma coreografia, por exemplo, e levá-la ela para um outro patamar, um patamar de um objeto de arte, algo que é quase intocável, mas que aquele corpo, naquele momento, ele consegue realizar esse pequeno encontro, né? Do que as pessoas conseguiram abrir das suas portas em observar aquilo e o que a gente conseguiu atravessar. Que bacana, tô aqui com o Vinícius Francês, filosofando sobre dança. O meu pessoal aqui no nosso timeline, a Jéssica Galdino, sucesso, amor, e mandando aqui um abraço. A Júlia Capucci, Júlia, um beijo. Vinícius, quem já pôde ter aulas com você ficou contagiado, como eu. Como é? Ela tá fazendo uma pergunta, Júlia, aqui. Certo. Como é viver da dança aqui no interior? Olha, eu diria que dos lugares por onde andei, viver da dança sempre é difícil. Principalmente numa configuração, digamos, de uma América Latina que ela ainda engatinha no ponto de vista de entender a cultura como uma ferramenta fundamental de todas as esferas, econômica, social. E a dança é um segmento que, ao meu ver, né, é imanente de toda e qualquer pessoa que se relaciona e se desloca no espaço e que cria e que se relaciona. Eu acho que a dança, a potência corporal, ela é urgente e ela é muito ancestral, quase, sabe? Então, o viver da dança, né? A gente está entrando numa relação que não pode ser muito romantizada. Ela precisa ser concreta, ela precisa falar do recurso, ela precisa falar do financeiro. E para isso a gente precisa entender o que é o mercado da dança, como que ela se coloca na realidade, para além dos espaços de programação de espetáculos, para além das oficinas e workshops, as formações, os festivais. Existem muitas esferas. E a gente vive atualmente um momento... O que eu posso te dizer é a privatização dos espaços públicos, que a gente não pode exonerar o poder público de sediar a população que é contribuinte, que é a sociedade que faz com que isso tudo ao nosso redor exista. Essa ideia de privatizar todos os espaços públicos, para o artista ele chega numa via que a gente precisa ser adversário. Porque à medida que o espaço ele se torna privado, o pensamento também é privado. Privado de diversidade, privado de variedade, privado de sensibilidades e inclusive da reflexão crítica daquele espaço. Que eu acho que é uma necessidade que o espaço público tem, repensá-lo frequentemente. Então, a característica do artista da dança, nesse sentido do Brasil ou no interior, se dá nessa relação de tentar atingir um espaço de excelência e sofisticação que possa, dentro de uma esfera de audições, te colocar em um ambiente remunerado que teve sua luta para estar com esse recurso, esse aporte financeiro. Alguns artistas, e desde cedo isso vem acontecendo, e é um debate a se abrir, assim que começam a fazer aulas e descobrir os seus desejos em continuar dançando, já se dispõe a dar aulas. Isso é de uma responsabilidade tremenda, assim, sabe aquela frase, em briga de saci, todo chute é voadora? Eu acho que é importante a gente pensar que
o ato de educar, o ato de orientar, de facilitar um conhecimento, isso, né? Ele é muito sério, ele é muito rigoroso, ele precisa ser debruçado porque você está envolvendo na questão da dança a qualidade de vida física corporal de uma pessoa. A dança, sim, ela pode ser terapêutica, ela pode ser motivo de pesquisa acadêmica, ela pode ser uma prática, digamos, de hobby, de um prazer diário e tal. Mas a dança, do ponto de vista de quem quer tornar um aluno apaixonado por ela, enquanto objeto artístico, enquanto algo que vai transformar o seu entorno, a comunidade a qual você pertence, ela precisa ser muito cuidadosa, sim, muito rigorosa e muito atenciosa com o outro. Não é uma coisa que é difícil você pensar que chegar em uma aula de dança é chegar com uma aula pronta e despejar isso nas costas do estudante, do aluno. A aula, para mim, como o Deleuze diz, é uma matéria em movimento, é uma coisa que ela tem musicalidade, ela tem ritmo e ela precisa ter sensibilidade, tal qual o palco, para que a gente consiga induzir o aluno a poder tocar em lugares dele que ele nunca pôde tocar, mas sem se padronizar dentro sem se padronizar, mas também, eu ia falar lesionar, mas não lesionar, mas sem se macular muito. Sem se colocar em risco. Sem se colocar em risco, se desafiar, mas ainda num desafio que gere consciência. Entendo. Então, muita gente dá aula para sobreviver de dança. Essa é a grande realidade. E hoje, nesse atual momento que ele é completamente instável, também venho pensando em como não deixar a nossa dança à mercê de um interesse aquém do que a gente deseja. Como é possível trabalhar sim em outras coisas e dedicar à dança o valor, a sinceridade e a inteireza que ela precisa, para além desse trabalho que seja o pagador das minhas contas, por exemplo. Um olhar não só artístico, mas também ético, assim, né? Essa questão. Acho que é uma questão ética, estética de discurso. Legal, bacana. Sim. Isso aí, Júlia. Ó, muito obrigado assim, pela sua pergunta, viu? Bem, amigo, a gente teve agora aqui recentemente, no início desse mês, a programação do aniversário da cidade. Você participou com o espetáculo Lembranças Recortadas Papapá, que, né, não sei se foi o primeiro espetáculo da tua companhia, que é você, né, a Contato. Queria que você contasse um pouco a história desse espetáculo, porque ele já te segue aí há alguns anos já, né? Já te levou para fora. Eu lembro quando você foi para Argentina também com ele. Como que nasceu Lembranças Recortadas de Papapá? Ou Papapá? Certo. Vamos lá. Bom, Lembranças Recortadas para Papapá é o 5º espetáculo da Cia Contato. É o 5º, olha só. Ele e a Contato nem sempre foi exclusivamente trabalhos solos nos quais eu interpreto as obras. Legal. Houveram parceiros, pessoas que construíram a trajetória do que a gente chama de Cia Contato. Digamos, primeira coisa a ser dita sobre Lembranças Recortadas Papapá. Ele foi contemplado pelo Prêmio Estilo Nelson Seixas, um prêmio riopretense de incentivo à criação inédita, um aporte de público. Ele foi ensaiado basicamente na Casa de Cultura de São José do Rio Preto, outro espaço público. Legal. E ele foi pesquisado durante um ano de processo entre o calçadão de São José do Rio Preto e a Rua Rego Freitas, em São Paulo. 2 espaços, de novo, públicos. Legal. Então eu quero ressaltar aí que, de uma maneira muito artesanal e de uma luta muito diária, ocupando espaços e interesses que são públicos, ao meu ver. Lembranças Recortadas Papapá, a sinopse diz, são lembranças de uma travesti que tentou ser e não conseguiu. Olha, eu vou te confessar então de onde vem o impulso e como que a coisa se desenvolve. Bacana. O impulso ele vem de uma relação familiar em que eu tenho um primo que ele se descobriu transexual, e isso foi de uma barreira emocional, intelectual e dentro dos hábitos da minha família, de uma relação de muito impacto, de estranhamento e também, acredito eu, pela sensação que eu percebia nela, rompeu esses binarismos, né? Sim. Colocando aí nesse sentido. Essa crueldade que talvez o escopo familiar revele quando percebe uma coisa estranha, uma coisa diferente a ela, me sensibiliza em algum lugar que eu ainda não sei te descrever exatamente. Mas isso já tem 12 anos, essa questão que apareceu na minha vida. Então isso ele foi sendo digerido assim durante muito tempo. E eu lembro também que quando minha mãe
sempre foi costureira e eu filho único. Ela teve algumas dificuldades de parto e isso fez com que eu fosse filho único. Entendi. E ela sempre convivendo muito com ela, meu pai trabalhava fora e tal. Às vezes eu provava algumas roupas, quando ela precisava de um manequim, das clientes mulheres dela. Olha só. E isso sempre me despertou atenção no sentido, por que será que a relação da roupagem, a relação entre feminino e masculino e todas essas coisas que são pontiagudas nas escolhas que a gente tem socialmente dizendo, isso me afetava de uma maneira positiva. Era bom perceber que as liberdades elas se diluíam em algum momento, né? E aí o que aconteceu? Achei importante, naquele momento, e a gente está falando de 4 anos atrás, falar de uma obra que ela respeitasse a condição e o direito de cada um ser o que é, a condição de existir perante o contexto que for. E aí naquele momento fez muito sentido para mim explorar esse ambiente, explorei junto de travestis que têm como profissão a prostituição, no calçadão de Rio Preto e na rua Regro Freitas. Foi uma pesquisa muito difícil, porque, enfim, ela tem público, seus desafios. Né, assim, também chegar até elas também. Claro, né? não, e com todo respeito. Hoje é um assunto que ele já tomou outra dimensão. E eu acho que é importante que ele tome, e por isso tenho tentado fazê-lo menos. No sentido de que é importante deixar que as pessoas que vivem essas atmosferas protagonizem suas próprias histórias. Eu como artista, no momento que estava sensibilizado por essa questão e ainda vivendo esse volume de discussão, acho que ela é uma obra ainda pertinente no sentido de que ela é uma homenagem. Uma homenagem a essas pessoas que são resistentes, são lutadoras e estão aí diariamente tomando muito na cara, se sacrificando, se isolando das suas famílias. O Brasil é o país que mais mata transexual e homossexuais no mundo, né? Exato. Então isso é urgente. Obrigado, né? E desculpa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Temos que falar mais sobre e se desculpar de antemão, porque é uma dívida que eu acho que o Brasil vai ter que se reparar ainda durante vai demorar muito para resgatar essa dívida. Tempo, exato. Mas eu acho que já tem outras coisas acontecendo, como a própria Linda Quebrada, que é uma rio-pretense que hoje faz um trabalho maravilhoso sobre a discussão desse binarismo, a relação homem-mulher, feminino-masculino, Johnny Hooker, o Lineker, os dois, né? Os dois. Enfim, essa grande diversidade que se configura na presença desses atuais protagonistas da cena artística, acho maravilhoso e quero que eu possa ser visto como um aliado, como um parceiro, como uma pessoa que não está para disputar o lugar de ninguém nessa esfera. Então acho que é um trabalho que ele vai começar a se esvair e já deu a abertura para novas obras, como o Dogmado, por exemplo. Ah, bacana, legal. Vamos acompanhar aqui, o pessoal está aqui comentando nas redes sociais aqui, a gente está batendo papo, esquecendo de ver aqui a nossa timeline. André Fernandes, eu gosto demais desse cara, eu sou muito fã, beijo pros dois, obrigado André Fernandes. O Laurence também aqui acompanhando o nosso papo, o Murilo Gussi mandando um oi, Ricardo Mattioli, Simone Coró, olha assim, ó, chuva de likes aqui, ó, Cara, que honra, pro Vinícius, é isso aí, amigo. Amigo, agora, assim, além da Cia Contato, você já fez parte de outros grupos, não só aqui em Rio Preto, mas também, né, em São Paulo, agora que você está se dividindo aqui, e entre Rio Preto e São Paulo, recentemente, né? E o mais recente que você está participando é a Cia de Dança Siameses. Inclusive até vocês vieram recentemente com um espetáculo no Circuito Paulista, não aqui em Rio Preto, né? Exato. Passou na região. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho com eles e também outras companhias que você já teve a oportunidade de trabalhar, de passar aí ao longo dessa tua trajetória na dança. Fechou. Bom, às vezes é difícil falar. Porque... Não, mas eu vou começar. Isso é difícil falar. Eu acho que às vezes o trabalho de um artista, ele diz por si. Ele é um documento, é um material de confissão que ele transmite mais do que eu conseguir engessar algumas coisas. Vou te falar, então vou me esforçar. Legal. Mas é de um esforço brutal, tá? Atualmente, Siameses, né? A Siameses era uma companhia dirigida por Maurício Oliveira, um diretor que, ao meu ver, um artesão, uma pessoa de um olhar muito específico, ao mesmo tempo
enviesado de muitas informações, uma pessoa muito intuitiva, muito sensível. Então, atualmente, a pessoa que eu mais admiro enquanto um criador, diretor, provocador em dança. E é o que me motiva a ficar em um tempo mais duradouro junto a ele, para me formar, para me provocar, para me transformar. Acho que ele é uma pessoa muito indicada nesse sentido. A companhia hoje, ela completa 11 anos de existência na capital paulistana. E Maurício foi uma pessoa que durante muito tempo da vida dele esteve com um coreógrafo chamado William Forsythe, um dos grandes nomes da cena contemporânea europeia, que bebendo muito de Laban e bebendo muito de relações com a desconstrução do balé clássico, inaugurou uma linguagem muito interessante, de muito conhecimento acerca do corpo humano, as espiralidades, a relação de recorte de espaço e tridimensionalidade. Então, Maurício, ele foi uma das pessoas, o único brasileiro que pôde trabalhar com esse cara diretamente de um largo período de tempo. E isso trouxe para o Maurício uma bagagem de elaboração estética de discurso que eu acho maravilhosa. Acompanhava o trabalho dele antes de poder entrar na companhia com muita admiração. Hoje fazem parte da companhia eu, Rodrigo Rivera, Ivan Bernadelli, Helene Gramont e Graziella Perdiz e Solange Borelli na produção. Ao meu ver, grandes nomes dessa geração da dança contemporânea com ferramentas e escolhas artísticas que eu acho que vale a pena serem vistas muito a fundo, o que me dá muito prazer em trabalhar junto. E me dá uma responsabilidade também de estabelecer e verticalizar todo e qualquer pensamento e ação que eu tenha junto a uma obra ou alguma ação efetiva, artisticamente dizendo, né? Então, atualmente, trabalho com essa companhia, uma companhia muito demandante, muito exigente, que tem um ritmo de trabalho que busca uma excelência, uma sofisticação e uma maneira de enxergar a arte que, ao meu ver, ela é um destaque. Até ano passado ela ganhou o prêmio APCA, Associação de Críticos de Artes Paulista, como melhor criação do ano, com a obra Rubedo. Inclusive, já vou divulgar Rubedo. Existe um documentário do Arte 1 com 6 coreógrafos, 6 coreógrafos que são evidências na cena brasileira. E na sexta-feira, dia 7 de abril, inaugura o documento que foi feito com a Siameses, um período de investigação que eles fizeram junto com a gente. Um documentário de 1 hora, vai participar no Arte 1 na sexta-feira, dia 7, às 6 da tarde. E no sábado, às 23 e mais algumas. Legal, olha, fica ligado aí, galera, então. Belíssimo, é um documentário belíssimo. Semana passada foi com o Sandro Borelli e na outra semana com o Maurício de Oliveira. E olha, o que eu posso te dizer, assim, que todo e qualquer trabalho, a partir do momento que o artista se debruça, ele tem uma interferência que ela é cortante na vida do artista e se torna relevante em qualquer aspecto. A aprendizagem é uma relação permanente a partir de qualquer... Assim, a conversa que estamos tendo aqui, a rotina de uma companhia, já passei pela companhia de Diadema, a companhia da Cláudia Palma, companhias aqui rio-pretenses como a de Alex Dark, e outras pessoas que a gente pode enumerar, que são artistas que fazem o que podem, como podem, e com a maneira mais honesta que lhes convém, entendeu? Então, eu acho que são vários aspectos que passam aí na carreira de um artista e eu acho que é bom destacar que todo ele, difícil ou fácil, mais precioso ou menos precioso, são muito relevantes. Você também teve uma oportunidade de fazer um intercâmbio internacional, uma experiência, né? E eu também tive a oportunidade de entrevistar o Ismael Ivo, que é o cara que comanda esse projeto do qual você participou. E na época, assim, eu até vou ler aqui, porque é uma frase um pouco grande, na época eu perguntei a respeito de você para ele, né? Aí ele falou assim: descobri no Vinícius um talento excepcional. Ele fez um período de imersão em Viena, que foi um dos mais brilhantes que o projeto já teve. Um dia eu parei o ensaio e disse a ele: menino, você tem talento. Agora continue trabalhando e siga em frente. Você traz uma coisa, uma dedicação, uma concentração. Você percebe quando a pessoa tem amor por aquilo que está fazendo. Isso faz ela evoluir. Isso então foi o Ismael Ivo que disse a respeito da experiência que você teve com o projeto que é a Biblioteca do Corpo.
Como que foi para você ser selecionado para esse projeto? Como que foi essa experiência lá na Áustria, em contato com o Ismael Ivo, né, que é uma lenda também da dança para o mundo, uma referência do Brasil aí na dança mundial? Como que foi isso? Como que isso te impactou assim na tua vida naquele momento? Poxa, assim, é uma experiência muito intensa. É uma experiência muito intensa. Não sei se você já tinha ido para outro país, tido contato tão direto com outra cultura, assim, antes disso. Porque tem até isso, né? Tem o contato com uma cultura diferente e ali a oportunidade de estar com gente que faz dança, que não é a mesma cultura que a sua, apesar do Ismael estar lá, tinha gente de vários países, né? É verdade. Bom, falando do formato e como que é a experiência até chegar lá. Basicamente é um projeto que ele foi cooperado entre 3 instituições. O SESC, a instituição Secretaria de Cultura do Estado e o Impulstans, que é uma organização de Viena, promove um dos grandes, maiores festivais de dança da Europa. Então são 3 instituições muito fortes e que só poderia ser possível com um articulador muito capaz de realizar esse formato, essa confluência, porque é sim um projeto muito bonito, muito interessante, ao mesmo tempo que ele também é muito caro. Então veja bem, esse projeto ele é dedicado a uma imersão que não é exatamente formativa, mas é uma imersão também formativa e pode-se dizer pré-profissional, porque ela te conduz em uma esfera, para além dos seus trabalhos rotineiros, a uma ideia de um universo muito particular, que é essa intersecção. E lá é possível que você comece a compreender que o papel do artista da dança ele está muito relacionado com uma linguagem que é universal, que é o corpo, que é o movimento. E isso, de alguma maneira, acaba sendo o idioma que rege essa experiência na cidade de Viena. Só que esse ponto de vista, ele também é uma abstração, porque concretamente é fato que ali somos estrangeiros. E eu acho que somos estrangeiros em grande parte do mundo. Às vezes somos estrangeiros até na nossa própria cidade. Existe um sentimento, às vezes, de um despertencimento da coisa. Né? Então, veja bem, à medida que a cultura ela te oferece esse universo e você começa a tocar primeiramente na sua superfície, primeiro que eu acho que a relação com o idioma já muda toda uma relação, a natureza do pensamento. É importante começar a pensar a partir da língua do outro, mais do que a sua lógica de raciocínio, como é em português, como a gente está se estabelecendo nessa comunicação aqui. Então essa é uma primeira barreira, um primeiro desafio. O segundo desafio é entender a enormidade que é a quantidade de pessoas que são apaixonadas por esse segmento que é a dança. É muita gente competente, muita gente capaz, muita gente que tem privilégios em alçá-la e muita gente que está ali, de fato, disputando aquela palavra que a gente tem que ter muito cuidado, que é o mérito. Porque pessoas como o Ismael Ivo, acredito que conseguiu romper essa barreira e ele tem o direito de colocar assim, um negro, periférico, homossexual, que sai do Brasil, da periferia do Brasil e consegue, de uma maneira talvez um pouco solitária, estabelecendo seus parceiros, alcançar esse grau de relevância, obrigado. Dentro da relevância, de fato. Porque é uma pessoa que talvez seja a única, naquele contexto e nesse contexto atualmente, que possa abrir uma esfera de oportunizar coisas para que as pessoas continuem a se alimentar e terem modos de poder existir, de poder operar, de poder trabalhar. Então, ele, como um intérprete, um grande intérprete, não podemos questionar isso, foi um intérprete de uma potência gigantesca e também é uma pessoa que ele tem um modo de agir político que tem a sua diplomacia e consegue tocar em lugares que alguns artistas não conseguem tocar, porque também depende do tempo, depende de uma relação de como a sua rede se conecta e como você consegue colocar o seu propósito de vida a serviço de uma série de pessoas que talvez eu nem conheça. Sim. E ele tem essa característica, o Ismael. Atualmente ele é diretor do balé da cidade de São Paulo, também é um dos coordenadores de um programa chamado Qualificação em Dança. Bom, acho que esse momento da experiência em Viena trouxe essa grande imersão,
que você começa a refletir menos o passado e se permite experienciar de fato, horizontalmente, todos aqueles tentáculos que você estava um pouco tímido pela rotina, ali eles se aguçam muito. Então você quer beber de tudo. E a diversidade de informação é tão grande que você perde os seus pilares de trabalho. É como se eles te dessem uma rasteira o tempo todo, rasteira o tempo todo. De repente, quando você volta, tem uma ressaca. Sabe uma ressaca? É muito louco, assim, de um sentido de desnorteamento. Que escolhas que eu faço agora? Porque agora eu tenho muito mais referências. E não dá para ser já não posso ser mais o mesmo que eu era, porque de fato fui impulsionado por outras pessoas, então eu preciso, e agora tenho uma responsabilidade de devolver, eu tenho que ter essa contrapartida desse meu trabalho, às pessoas que eu entendo que são o meu objetivo de vida, as pessoas a quem são minha comunidade. E eu acho que, por exemplo, o trabalho que a Júlia acabou de mencionar aí nas aulas do SESC, tem sido minha grande missão, além do palco, poder deliberar, poder encaminhar e poder fazer o trânsito dessas experiências que às vezes são um pouco fronteiriças para quem não pôde obter dessa oportunidade, que é uma oportunidade muito rara. Às vezes ela é quase inédita e às vezes ela acontece uma vez e ela nunca mais acontece. Hoje o projeto já não existe mais uma relação de que ele não confluiu com as forças que eram necessárias para que pudesse existir. Então eu acho que fica aí um fardo que ele precisa ser carregado com muita resistência. Uma responsabilidade, né? Que responsabilidade, né, amigo? Legal, tô aqui conversando com o Vinícius Francês. E o pessoal tá aqui, ó, mandando comentário. Alexandra Costa mandando um abraço. Paulo Berton mandando um abraço. É isso aí, pessoal. E, amigo, vamos falar um pouco sobre a cena daqui de Rio Preto, assim. Queria que você, né, não sei, parece que nos últimos anos, né, a dança não teve tanto em evidência, né? O teatro sempre tem esse destaque maior, mas a gente percebe que há uma movimentação de artistas de gerações mais antigas, de artistas da nova geração, instituições como o SESC, né, até com o projeto Movimento 1, inclusive até você está dando aulas de dança contemporânea lá no SESC, queria que você também convidasse o pessoal. Me conta assim, tá nesse momento de que a dança tá renovando o fôlego, tá aqui na cena local, como que você avalia esse... Não queria chamar de retomada, né? Mas não vamos chamar de retomada. Não vamos chamar de retomada. Mas retomar o fôlego é uma boa expressão. Olha, eu acho que a dança, eu acho que qualquer outra esfera artística, ela está em constante oxigenação, né? Acho que sempre respirar o mesmo ar tem um prejuízo. Do meu ponto de vista, acho que as questões elas precisam estar sempre tocando no desconhecido para que o próprio artista ele tenha mais dúvidas do que certezas no seu conflito diário, né? Porque senão acho que não há sentido em produzir arte, minha opinião. E aí, veja bem, a gente não pode institucionalizar muito o fazer artístico dos bailarinos ou da produção em dança, localmente ou fora daqui. Também não podemos dar um tiro na autoestima dos grupos que de alguma maneira, com pouco tempo ou muito tempo, vem resistindo e continuam a produzir e a se aprimorar tecnicamente e buscando, às vezes verticalizando em si mesmo, assim, treinando sozinhos e a gente tem que lembrar das danças urbanas que acontecem nas ruas, que acontecem nas salas de ensaio, que às vezes nem tem espaço adequado para a prática do ensaio. E outras esferas de dança, como as academias e as escolas de dança que oferecem aulas permanentes, que as pessoas podem ir lá e procurar e de repente se apaixonar e fazer disso sua prática de vida. Só que eu concordo contigo no seguinte aspecto. O artista ele se desdobra para criar as condições de trabalho, né? Se desdobra. Então, às vezes ele cria as condições e às vezes as condições elas vêm para ele, né? Vêm sediadas de outro lugar. Acredito que o SESC é um grande polo desse lugar de sediar, até porque acho que há uma responsabilidade, sim, tanto para o SESC, quanto para o SESI, quanto do poder público, que são lugares que lidam de alguma maneira com dinheiro público, Sistema S, que a gente sabe que é uma relação de
de impostos e tal. Então, é de nosso direito cobrá-los, porque a gente não deve nunca exonerar o poder público, o dinheiro público de servir ao público, de servir à população, de servir a todos que contribuem para que isso exista. Então, é de obrigação, e a gente não pode, às vezes, diminuir as palavras para ser agradável. É de obrigação desses espaços abrirem condições que as pessoas possam trabalhar. Seja na relação física, de espaço, instrumentação, de ter os aparelhos de som, né? Porque a dança inevitavelmente usa música, às vezes não usa, mas enfim, não é uma questão. E aí eu acho que a dança, aqui em Rio Preto, para além dessas questões que eu acho que sempre existiram, sempre resistiram e estão aí, vai agora procurar, e eu vou me deixar aqui em prontidão e vou lutar junto, na militância mesmo, de que ela seja olhada como segmento, no sentido que existem especificidades. E se a gente for pôr os pingos nos is de bailarinos, né, que são artistas de alta performance, de alto rendimento, como um atleta, e alguns artistas do circo, e alguns artistas do teatro, que trabalham com uma intensidade física, de fisicalidade muito intensa, a gente tem que deixar claro, a carreira dessas pessoas, às vezes elas têm um período de validade muito curto. Porque, de fato, o corpo padece. Né? O corpo padece, a gente está o tempo todo tentando se cuidar, mas para um artista quase artesão, que, em geral, não tem as condições familiares ou de recursos que possam ampará-los em qualquer situação, a gente sempre está lidando, por exemplo, com a esfera da lesão, com a questão da falta de incentivo, com a questão da falta de local de trabalho. E aí o que acontece? A gente está bem desamparado, né, Harlen? Bem desamparado. O que eu acho nesse sentido, então, para concluir? Acredito que em Rio Preto a coisa comece a nascer agora coletivamente e ser demandado coletivamente, porque a oferta não está atendendo. Isso do ponto de vista da produção e criação inédita, da circulação e difusão, da formação e aprimoramento artístico, técnico, e também da manutenção das companhias que fazem, sim, a carreira artística da dança na cidade. Então, essas companhias, elas precisam serem vistas. E isso também está envolvido na formação do público. Como que a gente consegue angariar todas as pessoas, pais, os amigos, os familiares, daqueles que são produtores de arte, daqueles que levam os filhos na academia de dança, mas, de fato, ainda não estão contaminados por tudo isso que esse universo da dança é capaz de transformar nas pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem uma tarefa, um desafio grande, gigante. É exigir um orçamento e lutar junto com o secretário por um orçamento maior para a pasta da cultura. É sim exigir que a dança ela seja legitimada tal qual é o teatro, enquanto festivais, enquanto fóruns, enquanto tratamento da especificidade do artista e valoração do seu trabalho. Porque a gente precisa olhar para isso, a gente precisa saber realmente, concretamente, não romanticamente, que o trabalho do artista ele é árduo. Ele é diário e ele é trabalho, ele não é um presente. Ele não é importante dizer assim, o trabalho do artista não é um presente, mesmo que a gente consiga ter a oportunidade, às vezes, de dedicá-lo à população de modo gratuito. Sou muito a favor de que as peças sejam a preços populares ou gratuitos, mas que também sou a favor de que existe um pensamento que essa é uma ação política, é uma disputa política e que a gente enfrenta diariamente vários adversários que não estão interessados em manter essa ideia de formação de público gratuita. Para eles, quanto mais interessante se privatizar os espaços públicos e deixar que as gestões se autodirijam, melhor. E é nesse embate, nessa trincheira que a gente se coloca. Legal, bacana. Amigo, nossa, assim, nosso papo tá rendendo muito aqui, quase na reta final do nosso papo. Não, mas a gente tem muito a dizer. Você tem muito a dizer, a gente tem muito a falar. Bem, Vinícius, você é um cara que nasceu no meio rural, né? Inclusive, assim, eu descobri uma particularidade assim, da sua família muito especial. Inclusive, até a gente tem umas cenas de um material de audiovisual feito pelo Jeff Telles, que é a sua família na colheita do milho, que a família inteira se reúne e você, né, tá lá, né, de espantalho lá nesse vídeo, nesse material. Inclusive, todos aí são... É tudo da tua família, esse pessoal. Gente da família, não atores. E se encontra sempre pra
para colher esse milho, não sei se é, né, por ano, né, uma vez por ano, né? Em geral 2 vezes. 2 vezes por ano e faz pamonha, faz... Então, esse documentário que é produzido e realizado pelo Jeff Telles, aconteceu num dia que a gente foi para esse sítio, que atualmente é um sítio arrendado a cana, que é uma realidade do Noroeste Paulista, né? Todo tipo de culturas que a gente tinha de pecuária e outros tipos de agricultura atualmente são todos voltados à cana, né? Mas ao redor da casa desse meu avô, o avô Paquito, meus pais, meus tios, eles todo ano plantam milho, fazem as etapas, né? Preparo da terra, o cultivo, a colheita, porque são pessoas formadas no ambiente de fato rural, no ambiente do campo. E aí que fomos um dia lá fazer um churrasco no sábado à noite, e no dia seguinte era o dia da pamonha. E aí, o dia da pamonha nesse sentido, colher a pamonha, ralar a pamonha, cortar a espiga, do pé ao tacho. E é uma tradição, sim, que, assim, desde que eu me entendo por gente, ela acontece na minha família. Assim, como eu lido com ela, né? Eu me julgo uma pessoa um pouco da cidade, um pouco da cidade. Fui criado com muito amor. Minha família é uma família muito unida, de muito cuidado uns com os outros, e eles têm em si essa relação do hábito, da tradição, do costume de perseverar em algumas coisas, como por exemplo para mim é um evento. Eles criam esse evento que é quase que um pretexto de reunir ainda mais agregados, mais pessoas para poderem trabalhar junto, e depois todo mundo reparte junto, cooperadamente aquelas pamonhas, né? Cada um leva uma porçãozinha ali. E eu particularmente olho com muita emoção para isso. Me sinto um pouco envolvido, para ser sincero contigo, porque ao mesmo tempo que valorizo a ideia da tradição, também valorizo e da resistência dessas tradições, também valorizo a ideia de que elas precisam ser desconstruídas, às vezes, precisam ser desconstruídas. Assim como a dança historicamente sempre bebeu daqueles que fizeram da dança o que ela é hoje, ou seja, a gente está falando da dança hoje, a dança contemporânea, por exemplo, uma dança que teve que passar por vários tipos de dança. Vários tipos de dança. Ela precisou ir se descobrindo de acordo com o seu momento, o seu tempo, para hoje a gente conseguir falar assim, realizamos essa dança, que ela já passou por determinados pilares, e eu acho que a família, digamos assim, essa coisa da família conservadora, a família enquanto, né, enquanto tradição, razão genealógica, assim, não a família como escolha, né, quem você escolhe para ser sua família. Ela hoje tem um outro formato, um outro pensamento, né? O que é uma família hoje, né? Hoje uma família ela pode ser uma família de adoção, né? Uma família, dois homens que adotam uma pessoa, duas mulheres adotam uma pessoa, um ser humano, a família que é separada, a família divorciada, a família da mãe solteira, qualquer família contemporânea, né? Então acho que eu tenho esse privilégio de ter uma família, não sei se é um privilégio, mas tem uma família nesse mote convencional da coisa, né? Valorizo tal qual, entendo que ela é uma família que daqui pra frente a tendência é que haja menos delas. Então, o que eu acredito assim, vejo muita beleza do documentário do Jeff. Não, eu achei fantástico você de personagem lá de Espantalho, assim, dialogando com isso de uma forma muito, muito especial, assim, né? É que o Jeff ele é um rapaz, um artista do audiovisual, que ele te tira um pouco o chão e ele tem uma leitura própria do entorno dele, né? E eu acho que ele me vê como uma figura estranha à minha família, por exemplo, uma figura que arredia. Não, quem te vê, né, fala assim, nossa, o cara dançando, te vê em cena, ou até fora da cena, conviver, eles falam, não imagina, fala, nossa, não vou imaginar que você nasceu num sítio, que, enfim, né, mas eu acho que também é uma questão que perpassa por todo mundo, assim, minha família, eu não nasci em sítio, sou o único filho que não nasceu no sítio, nasci no hospital, até minha avó brincava, quando minhas irmãs brigavam comigo, ela falava, não, liga não, você foi o único que nasceu no hospital, elas nasceram de parteira, sabe, umas coisas assim, né, tem os diferenciais, assim, então tem eu achei legal essa sapiência dele captar isso, assim, também, desse diálogo entre dois universos que são distintos, assim, vamos dizer, a dança tão urbana, tão, né, e essa tradição
tradição tão da terra, né? Pois é. Eu acho que a dança, ela lida com essas forças aí de a terra, o ar, a água, né? E ela lida também com essa formação psicofísica, relação emocional que você tem com a sua família. Quando estreiei Lembranças Recordadas do Papapá, foi um impacto muito grande para eles, por exemplo. É um espetáculo que trata de questões que não fazem muito sentido para eles e que, ao mesmo tempo, há um choque, um impacto, uma coisa impressionada de por que será que alguém que eu gerei, que eu formei, toma essas escolhas para a vida dele, né? A exposição da nudez, uma série de elementos que são tabus, né? Numa sociedade que ela já tem muitos acúmulos. Ela não poderia mais se desperdiçar em conservar essas ideias de que... São ideias que perspassam, né? A tendência religiosa atual, o mote como... E evoluem, né? O mundo evolui, né? Assim, então, e a gente está aqui justamente para isso, esse momento, para questionar, para mostrar novas ideias e fazer a roda andar para frente, né? Legal, bacana. Acho, é bom a gente ter esse olhar histórico para que as coisas, de fato, elas sejam mais acumulativas. A gente vive num momento que há muita informação... E a coisa, ela flutua nessa rede, na esfera da tecnologia. E aí a absorção disso, a geração de conhecimento, de fato, que possa nos tornar um pouco mais integrados à nossa natureza, no sentido de qual que é o propósito disso tudo? Qual que é o propósito disso? Eu não acho que é o acúmulo de bens materiais, porque se fosse isso, quando a gente morria rico. E a gente morre. Entende? Para onde que vai tudo isso? E aí eu acho que é por aí. Legal. Gente, esse foi o nosso Papo Cultural com o Vinícius Francês. Massa. O vídeo, você mostrou o vídeo da pamonha, Marcão? Tem comentário aqui no Face, gente. Tem o pessoal chamando aqui pra comer. Olha aqui a Laura Lopes falando a melhor pamonha que eu já comi. Tive o prazer de provar. E a Daniela Hipólito, a Daniela Honório tá perguntando quando o Vinícius vai aprender a fazer pamonha. Você não aprendeu ainda, Vinícius? Gente, não aprendeu a fazer pamonha, meu Deus. Eu queria dizer que no último evento eu já me dispus aí a ralar, a fazer algumas partes da etapa aí do processo. E aí é muito louco que atualmente, depois de 29 anos, começou a despertar um interesse pela culinária e coisas que são um pouco mais artesanais, assim. Isso vem acontecendo. Então, a Dani, ela pode ficar ciente. Legal, então em breve a gente vai fazer um de culinária aqui com o Vinícius, ensinando a fazer a pamonha. Massa. Fica combinado, né? Amigo, muito obrigado, cara. Obrigado. Foi um papo muito legal, muito bacana. Adorei conversar com você. Poxa. E com certeza a galera que acompanhou aqui o nosso bate-papo também gostou. Legal. É isso aí, pessoal. Terça-feira que vem a gente está de volta às 17 horas, 5 horas da tarde, aqui na página do Diário da Região no Facebook. Até lá, gente!